2, 3 e... Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Aê! E aí, galera? Curioso ao Extremo na área. Tamo de volta. Pois é, segunda temporada, demorou um pouquinho, né? Pandemia, a gente ficou meio inseguro. Grava, não grava, mas não tem como ficar tanto tempo longe de vocês, não é verdade? A gente não aguentou ficar longe de vocês, galera. É isso. Os nossos curiosos preferidos. É isso aí. E o que vai acontecer nessa segunda edição, Di? Muito mais curiosidades pra vocês. Os apresentadores nos 300 quilos mais gordos. Mas não só de banha sobrevive esse canal. E a gente tem muita novidade pra vocês. Então, se você não é inscrito, tá chegando aqui agora, se inscreve aqui embaixo. Já deixa o seu like pra ficar juntinho com a gente nessa nova temporada. Claro, a gente tem que fazer dessa comunidade a maior comunidade de curiosos da internet, não é isso? Então vamos juntos nessa missão e... bora pro vídeo! Você aí, já se perguntou como morreram as maiores personalidades da história? Estima-se que já nasceram 108 bilhões de pessoas desde o surgimento dos Homo sapiens. É muita gente, mas são poucos os que realmente impactaram a história, de tal forma que a gente nunca mais esquece. É verdade, são pessoas que quando pensamos nelas, lembramos sempre da sua personalidade, dos seus feitos e como elas influenciaram o mundo. Mas dificilmente a gente vai se lembrar, não vai fazer nem ideia de como é que essas pessoas morreram. Sim, por exemplo, Albert Einstein. Como morreu Albert Einstein? Não Alguém faço, sabe? faço Você ideia. sabe como morreu Albert Einstein? Não sei. Já deixa aqui ó, nos comentários antes mesmo da gente falar, hein? Pra quem não sabe, você vai descobrir no vídeo de hoje. Porque hoje nós trouxemos as 10 maiores personalidades... Daqui, Maria! Trouxemos a forma como as 10 maiores personalidades da história tiveram seu fim. Mas antes, é claro, vocês já sabem, né? Já sabem, não sabe? Ó, deixa o seu joinha, deixa o seu like aqui no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Então se prepara e bora pro vídeo! E por que não começar com os primeiros humanos que habitaram a Terra? Você já deve conhecer a história de que eles foram os primeiros humanos que trouxeram o pecado pra Terra ao comer o tal fruto proibido, né? Como será que foi o fim do primeiro homem e da primeira mulher supostamente criados por Deus? Adão e Eva foram condenados a sofrer o destino dos mortais do seu mundo e assim como nós morreram de causas bem comuns. Pra quem não sabe, aí vai a notícia. Adão morreu de velhice com a tenra idade de 530 anos. De quanto? De 530 anos. 530 anos de idade. Isso daí segundo a Bíblia, né? Na verdade, tá na Bíblia... Tá falado. Tá falado. E como que isso aconteceu? Na verdade, o corpo do Adão simplesmente acabou se desgastando depois de tanto tempo de vida. Em outras palavras, ele morreu de velho, gente. Isso mesmo, já Eva, ela morreu aos 511 anos antes de Adão com o coração enfraquecido. Ela morreu com o coração enfraquecido. Pois é, o que será que Adão aprontou? Mas mesmo tendo sido por causas comuns, viver 5 séculos tá bem longe do nosso normal, não é mesmo? Pois é, gente, na verdade tá muito longe da nossa realidade. E o nosso top 2 ficou com ela. A Cleópatra, que foi a rainha mais famosa do Egito e uma das figuras femininas que mais marcaram a história do mundo. Sempre foi obrigada a governar a sua nação ao lado de homens, mas era tão prodígia. Sabe por que Cleópatra era prodígia? Não sei. Cleópatra falava nada mais, nada menos do que 9 línguas. É isso mesmo, 9 línguas. Já pensou? The books on the table... Como é que fala em francês? Mas tinha francês? Cara, eu não sei. Só sei que ela era tão boa que ela fez dos rapazes ali que trabalhavam junto com ela, meros figurantes, decorações mesmo ali do governo, né? E ela quase governou tudo sozinha. Em outras palavras, ela era bem foda. Ela era muito foda. Mas, infelizmente, isso não foi o suficiente para evitar a vitória romana sobre o seu governo. E como ser prisioneira não combinava muito, né, com a ambiciosa rainha, ela preferiu se matar ao invés dessa humilhação. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Mas não pense que foi um suicídio comum. A Cleópatra estava sendo monitorada. Por quê? Para quê?
Justamente pra não se matar, né? Tudo que era levado pra ela no lugar onde ela tava ali era inspecionado, né? Então eles verificavam pra não correr nenhum risco da Cleópatra fugir. Eles já estavam esperando que ela ia fazer alguma besteira, né? Claro, com Mas de certeza. alguma forma ela conseguiu colocar a mão dentro de uma compota com uma... Beleza, ela colocou a mão dentro de uma compota, se esse for o nome, né? Um jarro, vamos falar um jarro, né? Ela colocou a mão dentro de um jarro que tinha uma cobra naja Pois é. dentro. E quando os soldados chegaram lá, ela já estava mortinha da Silva, com os trajes reais e com a picada de cobra. Só que é o seguinte, né? Como a gente tá falando de personalidades, a gente não poderia deixar de falar de Do quem... seu terror da escola das aulas de história. É verdade, a gente vai falar do Pedro Álvares Cabral. Quem já ouviu falar de Pedro Álvares Cabral aqui, gente? Existe uma certa discussão sobre ele ter descoberto ou não o Brasil. Afinal, o que acontece? Quando ele chegou aqui, os índios já estavam lá no local, não é verdade? Mas a questão é que mesmo ele tendo descoberto ou não há dúvidas que ele marcou a nossa história, né? Porque não tem ninguém aqui no Brasil que não saiba quem seja o tal do Pedro Álvares Cabral. Sem mais delongas, o fato é que ele morreu em Portugal apenas 20 anos depois de chegar ao Brasil, em 1520. Na verdade, né, não foi possível diagnosticar qual foi a enfermidade que resultou na sua morte, mas por causa de seus sintomas típicos da malária, com febre e tremor, se acredita que essa tenha sido a doença. E agora o top 4 aqui da nossa lista é nada mais, nada menos que o Albert Einstein. Mas você sabe como é que ele morreu? Você sabe, gente? O Albert Einstein, ele foi um dos físicos mais famosos, né? E uma das mentes mais brilhantes da história. Ele inventou tudo. Inventou a teoria da relatividade, o número de Avogadro, o efeito fotoelétrico, entre outras várias invenções e teorias. E como estamos falando, né, de famosos, né, falando dos maiores figuras da história, Albert Einstein foi nomeado pela revista Time como a personalidade do século XX. Imagina só, né? Para receber esse título, não poderia ser qualquer pessoa, né? Albert Einstein é o cara. O cara é foda, o cara é foda. Eu me sinto foda. Galera, o cara foi tão foda, ele foi tão genial que ele contribuiu em vários avanços de diferentes áreas, como a cosmologia, a mecânica, a quântica. Mas como que se deu o fim desse gênio? O físico sofria com arteriosclerose, uma condição em que as paredes das artérias ficam mais espessas e menos elásticas, e também sofria com muitas dores na vesícula. Ele sabia da sua situação de saúde, mas era contra a cirurgia, por basicamente querer ir até onde ele quisesse, não prolongar a vida tanto assim. É verdade, ele era um cara de opinião, né? Mas na verdade ele não conseguiu resistir a um derrame e morreu na manhã de 18 de abril de 1955 no hospital de Princeton, às 1h15 da manhã, com 76 anos de idade. Pensei aqui, a única coisa que faltava é ele ter morrido no hospital Albert Einstein, né? Olha, complicado, viu? Mas essa lista, ela tá grande, né? São muitas personalidades, muita gente importante, e é claro que a gente não poderia deixar, né? Agora é o top 5. É o top 5, né? Top 5 de agora, é o top 5 da nossa lista. Como não falar dele? O rei do rock. Quem é o rei do rock, galera? Como também é chamado, né, o rei do rock, Elvis Presley, ele marcou a história com suas roupas extravagantes, seu penteado, a sua maneira exagerada de ser. A sua voz é encontrada em mais de 700 músicas e ele vendeu cerca de 1,5 bilhão de discos. Cara, você tem noção do que é 1,5 bilhão de discos? É muita coisa. Tudo bom, né? Isso tudo com apenas 24 anos de carreira. Mas infelizmente, mesmo com todo esse sucesso, o Presley tinha sérios problemas de saúde. Peso também, ele era obeso e era viciado em remédios controlados. Em 16 de agosto de 1977, o astro do rock tomou tantos remédios que seu corpo não aguentou. E com apenas 42 anos, ele teve uma overdose que envolveu 14 substâncias diferentes, entre elas analgésicos, pílulas para dormir e antidepressivo. E depois de tudo isso, ele foi encontrado já sem vida no chão do banheiro de sua casa por sua noiva. O top 6, ela que é uma figura de sensualidade, de beleza. Isso é um ícone, né? Um ícone de beleza. Exatamente, né? Marilyn Monroe. É claro, a gente não podia deixar, né, de falar dela, de colocar ela nesse
top 10 das maiores celebridades do nosso planeta. Gente, ela que não podia faltar na nossa lista, Marilyn Monroe. Ela com toda a sensualidade, beleza e carisma que fizeram dela rapidamente uma atriz norte-americana de maior sucesso da história do cinema. Sim, um dos maiores símbolos sexuais da história, né? Ela estampou a primeira edição da Playboy e ficou ainda mais conhecida com sua performance sensual no aniversário de John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos. Coloca aí um pedacinho, editor. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Mas, infelizmente, apenas 12 semanas após essa apresentação, a atriz foi encontrada morta na manhã de 5 de agosto de 1962 em Los Angeles. Assim como Elvis Presley, a atriz também sofria de problemas psicológicos e morreu por overdose. Ela foi encontrada pelo seu psiquiatra com um frasco de comprimidos para dormir. E além disso, também havia outros 14 frascos de remédio em sua cabeceira. E o top 7 de hoje? Michael Jackson! Claro, gente, Michael Jackson, ele poderia não fazer parte dessa lista? Jamais, né? Então, já que a gente falou do rei do rock, a gente não podia deixar de falar do Michael Jackson, o grande rei do pop. Michael Jackson, ele definitivamente marcou a história, inovando o mundo da música pela sua originalidade, através de suas canções, videoclipes, roupas e aqueles passos, né, inesquecíveis. É verdade, né? O cantor, ele bateu vários recordes, como por exemplo, né, o de disco mais vendido da história. Só pra você ter uma ideia, galera, ele chegou a vender 1 milhão de cópias em todo o mundo por semana na época do auge. Já pensou, gente? É um período muito pequeno para uma venda muito grande, né? Só podia ser um astro mesmo para poder realizar esse feito tão incrível, né? Porém, como todo grande astro, todo não, né, mas alguns astros de grande sucesso, né, acaba geralmente tendo um fim muito trágico. É verdade. E ele precisou fazer uso de medicamentos com frequência por causa de sequelas de um acidente em que seu cabelo pegou fogo, resultando em graves queimaduras no couro cabeludo. Isso fez com que ele tivesse dores contínuas e por isso ele acabou ficando viciado em analgésico. É verdade, ele morreu com uma parada cardíaca por causa da overdose aos 50 anos de idade, enquanto se preparava para a turnê This Is It! Uau, é isso aí. Mas o caso dele foi um pouco diferente da Marilyn e do Elvis, pois foi um médico mesmo que aplicou os medicamentos nele, diferente dos outros casos. É isso mesmo, o médico em questão chegou a ser condenado por homicídio culposo. Ele ficou preso por uns 2 anos. É verdade, mas se você acha, né, que a história do Michael Jackson é trágica, você vai surpreender com o top 8. O top 8 de hoje. É isso mesmo. Agora a gente vai falar da princesa Diana. Quem lembra da princesa Diana? Outra figura que marcou a história pela sua quebra de padrões foi a princesa Diana. Ela foi a princesa de Gales, casada com o príncipe Charles, o filho da rainha Elizabeth, a reptiliana, e roubou total atenção para ela de toda a família real. Seu carisma inigualável a tornou uma das mulheres mais famosas do mundo e fez dela um ícone de moda e beleza. E além disso, ela ficou muito conhecida pelo trabalho na caridade, em especial por sua participação no combate à AIDS e contra as minas terrestres. E como é de se esperar, ela passou a ser perseguida pela mídia, e foi isso que fez em 31 de agosto de 1997 o mundo parar para chorar a morte da Lady Di. Que na verdade ela morreu em um acidente no túnel enquanto voltava de um jantar com seu então namorado. Então, e aí tem umas polêmicas, né, gente? Porque aí tem umas teorias da conspiração, porque diziam que a rainha Elizabeth reptiliana não curtia muito e tal. E aí parece que pode ter sido alguma coisa, não necessariamente um acidente, tá entendendo? É verdade, né? Casos de nora e sogra, né? Chama a polícia, chama a polícia. No momento ela estava sendo perseguida. Segundo a história oficial, ela estava sendo perseguida por paparazzis e o motorista do carro, tentando se desviar dos fotógrafos, perdeu o controle do carro e bateu em alta velocidade em uma pilastra. Eita porra. E agora com vocês o top 9. Talvez das mortes que estamos falando aqui não dói nem um pouco. Aqui, modéstia aqui a parte falando sinceramente com vocês, ficamos felizes em anunciá-la. Aí você fala, nossa, mas que absurdo, os meninos do Curioso ao Extremo estão falando da morte e
tal, que ficaram felizes de anunciar a morte, você vai concordar comigo. É claro que vai, sabe por quê? Porque essa história está em todos os livros de história e provavelmente você já conhece essa personalidade. E se você leu a história desse cara, você também vai gostar que ele finalmente tenha morrido. A gente tá falando, gente, de Adolf Hitler. Infelizmente, nem todos marcam o mundo pelo bem que fazem, né? Como é o caso de Adolf Hitler. Ele marcou a história por ter sido político e ditador nazista, que governou a Alemanha em 1933 a 1945. É isso aí, né? Adolf Hitler, ele conquistou o poder por meios democráticos e conduziu o processo que resultou na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. Tá vendo? CX também é cultura. Já marca aí pra sua prova de história de quanto que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. É verdade, mas agora você sabe quantas pessoas morreram nessa guerra? Fala aí. Tempo, 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Morreram 56 milhões de pessoas. É gente pra caramba, né? Tá com dúvida na relevância que teve a Segunda Guerra Mundial, né? E na perda que foi a Segunda Guerra Mundial e o quanto prejudicou, né, a atuação e todo o legado do Hitler na história da humanidade, porque ele queria exterminar qualquer pessoa que não fosse da chamada raça perfeita, a raça ariana, e ele perseguiu principalmente os judeus. Após as tropas soviéticas invadirem Berlim e ele perceber que o fim estava próximo, o que ele fez? Sumiu! Ele cometeu suicídio no dia 30 de abril de 1945, aos 56 anos. E aí tem mais, não parou por aí não. Ele pediu para que seu corpo fosse queimado e as cinzas espalhadas, para que nada caísse nas mãos dos soviéticos. Tá pegando fogo, bicho! Top 10 de hoje. Na minha opinião, uma das maiores perdas da história da humanidade. Uma das maiores perdas, e ele deixou um legado incrível. E se você aí é rico e tem um celular de mais de 9 mil reais, você vai saber de quem a gente está falando. Porque a gente está falando de Steve Jobs, é claro, né? O Steve Jobs. Você tem muito a agradecer ao Steve Jobs. Ele simplesmente fundou a Apple, que revolucionou a indústria de computadores pessoais. Os filmes de animação, o mundo da música e dos smartphones. O famoso iPhone. Se você tá usando o seu iPhone, você tá assistindo a gente, inclusive, tá assistindo o canal do CX pelo seu iPhone. Inclusive, né, se você tá assistindo pelo seu iPhone, pelo seu Samsung, não importa o celular que você esteja assistindo, o que o pessoal tem que fazer, Zeca? Cara, a galera tem que curtir, tem que compartilhar, não é verdade? Tem que acompanhar os nossos vídeos, porque a gente tá aqui toda semana postando vídeo novo, e é muito importante a gente ter esse engajamento aqui com vocês para fazer esse canal crescer, e vamos parar de enrolar, porque o que acontece? Steve Jobs, ele inventou, ele foi o criador da Apple, mas não foi só isso não. O cara é muito pica, o cara é muito foda, teve uma contribuição muito grande para todo o legado da tecnologia, toda a evolução tecnológica, principalmente quando a gente fala de smartphone e tal. Exatamente, na verdade, além de toda essa tecnologia aí que Steve Jobs, né, ajudou a construir ao longo de sua história, ao longo de sua vida, você conhece Toy Story? Já ouviu falar nesse filme? Sabia que também foi o Steve Jobs que fundou a Pixar? O cara com certeza deixou a sua marca no planeta, né? Porém, seus últimos anos não foram os melhores. Infelizmente, ele desenvolveu um câncer raro. Ele se negou a fazer a cirurgia e optou por fazer tratamentos alternativos. Ele descobriu o câncer em 2004 e com o tempo a doença foi progredindo e roubando a sua saúde. Ele faleceu na Califórnia no dia 5 de outubro de 2011. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Qual dessas personalidades você gostaria de conhecer se tivesse oportunidade? Se tivesse, mas se eles já morreram pra você conhecer, se tivesse oportunidade, tem que morrer também. Não, mas na verdade a gente tá falando em vida, né? E você, quem você gostaria de conhecer? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, vamos falar dessas personalidades. E se por um acaso a gente deixou de falar, né, de alguma personalidade importante que fez parte da nossa história e que não tá mais presente aqui, né, pra poder continuar trazendo alegria pra gente, deixa aí nos comentários. Escreve aqui, se a gente esqueceu de alguma, esqueceu de listar alguma personalidade importante, deixa aqui nos comentários, fala pra gente. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, porque se você gostou desse vídeo, você vai gostar muito mais do que tá vindo por aí. Então não bobeia, se inscreve. É isso aí, compartilha também pra aquele seu amigo curioso, né, que gosta de falar de personalidades, de celebridades, de gente importante aí que faz parte da nossa história.
saber. E tudo mais que for curioso na isso internet, a aí. gente tá trazendo aqui pra vocês. Então até o próximo vídeo e tchau!